Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje nós vamos tratar um pouco mais sobre crenças, aprendizado e reprogramação ou programação mental. Esses três termos vocês vão ver que são a mesma coisa, né? Por que aprendizado? Né? Porque a nossa base toda, como todos sabem, é o nosso aprendizado. Desde lá da hora que a gente nasce até os dias de hoje nós passamos por aprendizado, né? Você Um dos primeiros aprendizados que nós temos é aprender a andar, aprender a falar, né? Aprender a se comunicar, que é uma coisa diferente de falar. E depois vem a formação de aprendizado formal, né? Um aprendizado formal, começa lá no prézinho, aí vai passando as séries, depois vai para a universidade, uma formação acadêmica mais completa, mais forte, né? Apesar de ter muita gente que, entre aspas, né, critica essa nossa formação acadêmica, eu de uma certa forma também concordo com eles, porque a nossa formação acadêmica, ela nos leva numa única direção, ser funcionários, né? E sendo funcionário, você vai ter só a perspectiva de ganho. Para você se transformar em empresário, é um processo um pouco diferente. Não necessariamente precisaria de você ter uma formação formal, né? Trilhar toda essa estrutura que nós temos hoje acadêmica e desenvolver a vida nesse sentido acadêmico para você se tornar um empresário. Se você pegar a maioria dos empresários bem-sucedidos, eles não têm faculdade. Não estou menosprezando as pessoas que têm, né? Nível superior. Eu tenho nível superior, eu sou formado em ciência da computação, tenho especializações, tenho mestrado, tem 17 anos que eu terminei meu mestrado, em hipótese alguma eu estou criticando isso. Eu acho que são opções. A pessoa segue uma área, segue outras e está tudo certo. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, sobre crenças. Por que eu estou querendo trazer isso à tona? Pelo seguinte, o que realmente trava a pessoa no seu desenvolvimento, seja qualquer desenvolvimento que a pessoa quer ter na vida, mesmo se ela quiser ter uma formação acadêmica, fazer uma faculdade, as crenças que ela tem atrapalham ela. Quantas pessoas você conhece que começou diversos cursos e nunca terminou os cursos? Né? Quantas pessoas você conhece que desenvolveu uma empresa, nunca conseguiu fazer com que essa empresa vá para frente? Quantas pessoas você conhece que começou um relacionamento, o relacionamento nunca foi para frente? E isso em todas as áreas. As nossas crenças, elas vão nos atrapalhar em todas as áreas da nossa vida. Né? E essas crenças são todas aquelas coisas que nós acreditamos, que nós temos como padrão de certeza. Eu sei isso, eu acredito nisso, e isso são as nossas crenças, e isso daí vai ser o nosso direcionador. Né? Desde lá da nossa infância, nós estamos sendo doutrinados com essas crenças. Como assim? Explica isso melhor. As crenças, elas se dividem de maneiras diferentes, mas eu vou colocar para vocês aqui de três formas bem simples para que vocês entendam. Lá na nossa infância, o primeiro grupo de crença que chega para a gente são as crenças de referência. Pensa nas crenças como sendo programas de computador que são inseridos dentro da gente. E por que são crenças de referência? Porque são as pessoas que estão na nossa vida, que estão no nosso meio, é que vão transferir para a gente os programas que eles têm, ou seja, as crenças que eles têm, para nós. É exatamente isso. Se você pegar lá seu pai, sua mãe, seus avós, as pessoas mais próximas de vocês, vocês vão entender que tudo aquilo que eles acreditavam, que eles tinham como certeza na vida deles, foram transferidos de forma integral para vocês. E isso está tudo dentro de vocês. Também está dentro de mim. Já tive mais coisas dentro de mim, eu já consegui remover muitas crenças que eu tinha, né? Essas crenças de referência. E são programinhas que são colocados dentro da gente. E por que eu falei de aprendizado? Porque essas crenças são o que nos ensinaram, são os nossos aprendizados. Da mesma forma que você aprendeu que 2 mais 2 é igual a 4, ninguém fala para você que 2 mais 2 é diferente de 4. Se alguém falar, você vai duvidar, você vai bater o pé. Não, 2 mais 2 é 4, eu provo para você. Isso é uma crença muito forte que você tem. Ah, mas aí você está falando para mim um termo matemático que a matemática comprova? Beleza, mas entenda que a crença funciona da mesma forma que isso. Aquilo que seus pais colocaram para você, você tem como certeza. Se a sua família disse para você o seguinte, dinheiro é uma coisa suja, você não vai ter um aspecto muito saudável em adquirir dinheiro, você vai ter mais dificuldade para adquirir. Se na sua família o pessoal era escasso financeiramente, falando assim, ah, dinheiro só tem quem é rico, todo mundo que é rico
fez alguma coisa de errado, só gente que é criminoso e que consegue ganhar dinheiro. E se você não é uma coisa dessa nem outra, você vai ter dificuldade para ganhar dinheiro, porque são programas que foram colocados dentro da sua cabeça, foram certezas que foram colocadas. Você aprendeu que dinheiro é sujo, que dinheiro não é bom, dinheiro não presta. As pessoas que têm dinheiro não prestam. Isso você aprendeu, isso é um aprendizado. Da mesma forma que você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais esquece. As crenças que você tem também, elas são da mesma forma. É preciso de entrar dentro da sua cabeça e arrancar essas crenças, trocar por outras, modificar isso. E não adianta só eu chegar para você e falar assim, olha, 2 mais 2 agora vale 4,726. Você não vai mais lembrar desse número. Você vai lembrar agora. Amanhã você não lembra mais que 2 mais 2 é 4, eu já nem lembro mais, né? Se eu falar para você, ó, 2 mais 2 não é 4, 2 mais 2 é 4,726. Amanhã, depois da manhã, você não lembra mais disso. Porque qual a programação mais forte que você tem? Que 2 mais 2 é 4. Ela vai voltar e ela vai assumir o lugar. Por isso que as sessões de coach, ela tem essa ênfase de conseguir ir lá dentro e remover tudo isso e trocar para uma coisa que vai ser perpétua dentro de você. É uma substituição de programas mesmo. É modificar a sua aprendizagem. Então, uma das primeiras maneiras que nós adquirimos as nossas crenças são por referência, né? A segunda forma, ela vem por programação verbal, né? Quando fala programação verbal, está implícito audição, visão, né? E a sinestesia, o que você sente, né? Às vezes seus pais não te ensinaram isso, mas você escutou repetidamente, muitas vezes a mesma coisa. Você viu muitas coisas acontecendo e tudo isso que você viu foi transportando para você. E a questão de crença, ela é tão forte que existe uma questão de repetição de padrões. Dentro das minhas sessões de coach, uma das coisas que eu procuro nos meus clientes é repetições de padrões. Eu vou dar um exemplo da minha família. Minha família ela é de origem humilde, né? Os meus pais são falecidos hoje, mas e eu sou o filho mais novo de 7 filhos, né? O meu pai hoje estaria com mais de 90 anos se estivesse vivo, está com 3 anos que ele faleceu. Ele faleceu aos 89 anos. Minha mãe faleceu 6 meses depois dele, também com idade bastante avançada, né? E uma coisa que eu percebi no meu pai, e eu percebi em mim também, mas isso foi antes de eu me formar em coach, de eu ter essa modificação de, de trabalho, de negócios, né? Eu percebi no meu pai o seguinte, ele, na primeira fase da vida dele, ele conseguiu ganhar bastante dinheiro. Meu pai não tem formação acadêmica, ele foi só até a 8ª série, minha mãe foi só até a 4ª série também. Eu fugi esse padrão, né? Eu cheguei até o mestrado, não fiz o doutorado, porque eu entendi que o doutorado não era porque eu estava querendo, né? E na primeira fase da vida do meu pai, ele conseguiu ganhar uma quantidade razoável de dinheiro, ele conseguiu acumular algum capital, né? E isso aconteceu comigo também. Numa primeira fase da minha vida, eu consegui adquirir bastante dinheiro. Eu consegui comprar carro bom, casa boa, comprei um prédio com apartamentos. Eu tenho construtora também, mas depois parou. Não andava mais, eu não saía do lugar. E depois eu consegui entender que isso é uma repetição de padrão. As crenças que meu pai tinha, elas foram transferidas para mim. E eu acabei fazendo as mesmas coisas que meu pai. Né? Hoje eu estou num processo diferente, eu estou quebrando isso, é um negócio que tem que ser quebrado, tem que ser arrancado, tem que ser removido. Então houve uma repetição de padrão, foi transferido do meu pai para mim e eu acabei repetindo esse padrão que o meu pai teve, esse comportamento que ele teve. Né? Então, uma das formas que a gente tem de adquirir as crenças é pela questão da referência, que eu já disse, a programação verbal, que está incluindo audição, visão, né, e a sinestesia, e incidentes concretos. Incidente concreto, o próprio nome já diz. Você vivenciou uma coisa, aquela coisa com certeza não deu certo, porque se ela tivesse dado certo, ela teria gerado uma crença positiva para você. E se você gera uma crença positiva, da mesma forma que a crença negativa, ela conduz a sua vida. Né? Então, se você tem crenças positivas, elas te levam para cima. Se você tem crenças negativas, elas te atrapalham. Então, incidente concreto, você tentou fazer alguma coisa, aquela coisa deu errado e você introspectou isso para você. E aí você criou uma barreira, você criou um muro de contenção e você não vai mais conseguir atravessar aquilo. Você tem que entender que aquilo foi só uma experiência. Da mesma forma, quando você estava na sua fase de aprendizado, que você estava aprendendo a andar, que você caiu várias vezes, né? Mas naquela época
você não tinha o seu consciente muito avançado. Né? Ali você trabalhava muito com o seu subconsciente, onde o pessoal fala assim, a criança é tipo uma esponja, ela absorve tudo. Por que ela absorve tudo? Porque ela não tem filtro, ela não trabalha com o consciente, ela é inconsciente, ela só vai no subconsciente. E tudo aquilo que você manda para dentro do seu subconsciente é gravado imediatamente e transforma em crenças para sua vida. Então por isso que a criancinha cai, ela não tem consciência para avaliar aquilo, ela levanta, bate a poeira e continua andando. Mas depois que a pessoa pega uma certa idade, ela aconteceu um fato negativo, ela começa a ter medo. E o medo é um bloqueio. E o bloqueio vem porque ela gerou uma crença, né, de um incidente concreto na vida dela. Um exemplo, por exemplo, uma pessoa tem vocação em ser empresário, em ser empreendedor, quer construir uma empresa, quer ser qualquer coisa nessa linha. Ele vai lá, monta uma empresa e aí ele começa a operar. Aí tem várias coisas que ele não consegue compreender naquele momento. Né? Ele não consegue compreender um fluxo de caixa, ele não consegue compreender que se ele vender demais e não tiver capital, ele vai quebrar. Porque se ele vende demais e vende a prazo, ele não tem dinheiro para comprar novos materiais para revender. E aí ele vai quebrar. E aí, e se ele não vende, ele quebra. Se ele aluga um ponto, tem que pagar o ponto, tem que vender, tem que faturar. Não vamos falar vender, vamos falar em faturar, né? Porque não precisa ser um varejo, um atacado, não precisa ser nada disso, pode ser qualquer coisa, prestação de serviço. Ela não faturou, tem que pagar o aluguel, só que além do aluguel do ponto que ela tá, ela tem que custear a vida dela. Aí ela não tem dinheiro para bancar todas as despesas. Aí ela quebra. Quebrou a primeira vez, aí vem o quê? Frustração. Aí ela frustra, né? E aí isso gera um medo, gera um impacto. Ela fala, pô, perdi quanto tempo da minha vida? Se eu estivesse fazendo outra coisa, aí já cria uma outra coisa que são chamadas historinhas. O que você conta para você, né? Tudo que você fala para você é o que vai acontecer na sua vida, é o que vai determinar o que vai acontecer na sua vida. E essa pessoa começa a falar para ela, ó, tá vendo? Se eu não tivesse feito isso, eu estivesse trabalhando, eu teria economizado meu dinheiro, eu estava com meu dinheiro amontoado, eu teria ganhado mais tanto, não estaria passando hoje o que eu estou passando, né? Muitas vezes a pessoa passa até uma situação vexatória, aí tem que a família falar alguma coisa, ainda tem uma coisa que ainda mais solidifica a crença. É quando você tenta fazer alguma coisa e aquela alguma coisa não dá positivo, vem alguém e fala para você bem assim, ó, eu te falei, né? Eu falei para você que esse negócio não ia dar certo. Isso daí praticamente atesta toda a crença negativa que vai ser instaurada em você. E só abrindo um parênteses aqui, uma coisa que todos têm que prestar muita atenção é assim, ó. A pessoa mais próxima de você, aquela pessoa que você confia, que você acredita, aquela pessoa que você ama, que está no seu limiar familiar ali, ó, ela não pede permissão para gravar as coisas no seu subconsciente, ela tem acesso direto. O que aquela pessoa falar, provavelmente vai atravessar todas as suas barreiras, vai lá no seu subconsciente e vai gravar lá. Por isso que quando acontece um fato desse, a pessoa vem e atesta, fala, eu te falei que não ia dar certo. Ela praticamente selou essa crença lá dentro do seu subconsciente. Pessoas externas que você não conhece, não tem problema nenhum. Ela pode falar, bate e vai embora. Muitas vezes bate e vai embora. Se tiver sentido, se tiver elos cognitivos, se você tiver historinhas, né, que também é um negócio que outro dia eu vou falar sobre historinhas. Se você tiver historinhas dentro da sua cabeça, na hora que essa pessoa fala alguma coisa para você, que ela pega nos seus elos cognitivos, encaixa na sua historinha, aí você faz um reforço. Aí você faz reforço. Lembra lá do aprendizado? Você estava estudando, era o aprendizado. Toda vez que você via aquela matéria, você reforçava. E aquela matéria fixava na sua cabeça. É o aprendizado. É exatamente como funciona a crença, como as coisas que você acredita. Você pensou uma coisa, uma determinada coisa. Desenvolver uma empresa é uma coisa complexa, né? Você está pensando nisso, você está com historinhas, essas frases, você está falando essas frases na sua cabeça, são historinhas que você está contando para você mesmo, para você acreditar em você. Chega uma pessoa externa e essa pessoa fala qualquer coisa que alinha com essa sua historinha. Você teve aqui agora um reforço cognitivo. Se você já estava pensando, você já passa a acreditar naquilo. E se você escuta mais alguma coisa, mais outra pessoa, que ele já cria uma crença em você, para dizer, olha, empresa é um negócio difícil, você não vai conseguir construir uma empresa. Né? E a coisa vai funcionando assim. Essas questões das historinhas, vou dar só uma fugazinha, para você entender como isso é muito forte. Vou pegar um caso muito extremo, um bandido. Né? Um bandido, ele jamais ele vai levantar cedo,
ele nunca foi bandido na vida dele, né? Vamos levar isso aqui em consideração. A pessoa nunca foi bandida na vida dela. Ela vai levantar cedo e vai falar assim: ah, hoje eu vou me tornar um bandido. Pega uma arma, vai ali e assalta. Ele não vai fazer isso. Ele começa a contar historinhas para ele primeiro. Ele começa a contar historinhas. Começa a falar: ah, a vida é difícil. Se eu roubar ali, eu vou roubar só uma vez. Eu vou cometer um crime só uma vez, cometo, ninguém vai ver. Ele começa a contar historinhas para ele, para que ele acredite nessas historinhas, para que ele vá lá executar isso. Por que eu estou falando isso? Da mesma forma que essas historinhas geram as crenças, né? Você também pode gerar as crenças em você. Você tem que começar a contar historinhas positivas para você em cima daquilo que você quer. É isso aí que você tem que fazer. Começa a contar historinhas para você em cima daquilo que você quer, para que você tenha um desempenho melhor. E esse é o trabalho do coach. Só que o coach ele tem atividades específicas para fazer isso. Então, o coach ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a pessoa, vai entender ela, vai puxar lá desde a infância dela, entender quais são as crenças dela, as limitações que ela tem, tudo aquilo que está atrapalhando ela. E aí, em cima disso, ele molda um conjunto de atividades e tarefas para que essa pessoa vá fazendo, vá executando, para que ela vá quebrando isso da vida dela. Né? Gente, então, o que eu queria falar para vocês sobre crenças é isso. Até mais.